Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Reconecta, meu nome é Felipe. E o objetivo desse canal é tentar buscar e compartilhar sabedoria. Porque como bem disse Salomão em Provérbios 2, a partir do 3, né? Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Tendo dito isso, né, o objetivo aqui é a gente tentar se livrar de dogmas, de coisas que a gente simplesmente faz porque ouviu falar e todo mundo faz, né, mesmo no meio religioso, que isso tem bastante, e aprender de Deus e entender de Deus o que é realmente sabedoria. Com isso em mente, hoje eu quero comentar sobre um vídeo que saiu inclusive hoje, tá? No canal Cristão Também Pensa, que é um vídeo sobre uma live do pastor Cláudio Duarte. Então eu quero comentar alguns pontos do ponto de vista da palavra sobre esse conteúdo, que no caso é esse vídeo aqui. Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu acho importante que vocês vejam o vídeo na íntegra, tá? Para que vocês entendam o que eu vou falar e o contexto da coisa. Tá? Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento ou dizer que Cláudio Duarte ou a entrevistada dele, no caso a pessoa com quem estava na live dele, é isso ou aquilo. Porque seria leviano da minha parte, uma vez que eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente. Mas eu posso sim fazer um julgamento do que eles falaram a partir da palavra, né? Não um julgamento meu, mas um julgamento a partir da palavra. Para introduzir a ideia que eu quero compartilhar da coisa, eu quero compartilhar também o versículo de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso aqui é uma passagem de Oséias 4:6, ok? É claro que eu não sou a favor de um versículo fora de contexto, tá? Desde que ele se auto-explique, ou seja, desde que o próprio versículo ou os versículos ou a palavra, ela contenha uma informação valiosa da parte de Deus. Então nós temos aqui dois versículos que eu compartilhei com vocês, que fala desde a parte de Salomão e Oséias, que são de tempos diferentes, falando sobre a sabedoria, o quanto é importante a sabedoria, né? Que sabedoria está atrelada a conhecimento, entendimento, discernimento. Então eu posso pegar esses versículos, mesmo não pegando o contexto inteiro, porque eles me revelam algo sobre Deus. Eles me revelam que da parte de Deus, a sabedoria e o conhecimento é a responsabilidade humana buscar. Eles me revelam, né, nesses dois versículos, mesmo sendo pensados, eles me revelam que a sabedoria e o conhecimento estão disponibilizados para o ser humano. Ele tem que buscar diante de Deus, ok? E também me revelam o quê? Que não buscar a sabedoria e o conhecimento traz consequências, correto? Então eu posso pensar, desde que eu respeite essa regra, esse versículo, esse conteúdo pensado da Bíblia, ele revela efetivamente algo sobre Deus, independente do contexto onde ele foi aplicado, ele revela algo, revela um fato sobre Deus, revela. Então eu posso pensar. Diferente do que a galera faz pensando palavras fora de contexto que simplesmente serviram para uma determinada ocasião e não revelam propriamente uma característica de Deus. Ok? No caso aqui não, aqui revela uma característica de Deus, onde ele basicamente afirma: sabedoria está disponibilizado e eu sugiro que o homem busque ela, porque senão isso vai ter consequências, ele vai perecer por falta de conhecimento. E há outros, muitos outros versículos que falam sobre o mesmo assunto de forma diferente. Tudo aquilo que plantar, certamente colherás, enfim. É nesse contexto que eu quero falar. Então, voltando aqui ao vídeo, eu não vou reproduzir o vídeo todo. Eu vou pensar apenas duas partes do vídeo, tá? Que vão dar um contexto geral, mas basicamente é o seguinte: essa aqui do lado direito é uma senhora, uma mãe, que está tendo problema com seus filhos, né, já adultos, e foi buscar a orientação do pastor Cláudio Duarte, né, orientação sobre o que fazer, como agir. Pelo que eu entendi, de uma live sobre relacionamentos, onde a pessoa tem que discernir se o relacionamento é bom ou ruim para ela, se está fazendo bem ou não. Pelo que ficou implícito, a live original do Cláudio Duarte falava sobre relacionamentos homem e mulher, né? E ela argumentou, o pastor, sobre isso. Bom, quando diz respeito a filhos, eu devo aplicar a mesma lógica, né? E o pastor Cláudio Duarte, basicamente, sim, resumiu a mesma lógica, né? Quando diz respeito a filhos, você deve mais ou menos aplicar a mesma lógica. Tá te fazendo bem, não tá te fazendo bem, você faz bem para outra pessoa, não faz bem. E aí é que tá o ponto onde eu quero pegar, porque para mim, porque no meu entendimento não é a mesma coisa, não funciona da mesma forma, tá? Então eu vou reproduzir duas partes
do conteúdo aqui, tá? 2 pontos do conteúdo. Como eu disse, o conteúdo tá na íntegra aí na descrição do vídeo, e é muito importante que você dê uma olhada no vídeo todo para você entender melhor o que eu vou estar falando. Mas eu pensei 2 partes importantes. Essa aqui, onde ele sugere que a mãe deve mandar os filhos embora, que essa é a parte aqui que a gente vai ouvir agora. Seu Peter Pan, entendeu? Com 30 anos a gente chamar de garoto. Mas presta atenção, eu sei que é doloroso dizer isso, mas É agora. põe esse menino para fora de casa. Meu Deus, eu já pensei nos dois. Não, você já pensou, não, você já devia ter feito. Meu Deus. Você tá entendendo? Mas só você dizer para ele, meu filho, vem cá. Eu tô esperando que eles Ah. tenham reação do filho pródigo. Não, mas às vezes, o seguinte, o pai do filho pródigo, entendeu? Botou ele para fora de casa. Essa foi uma parte do vídeo, a primeira parte do vídeo. E só nesse pequeno trecho da live, da conversa, eu já vi um monte de discordâncias com relação à palavra, tá? E, inclusive, pelo exemplo que ele pegou, que ele mesmo consertou ao longo do vídeo, mais ou menos consertou, foi onde ele disse que o filho pródigo no início foi mandado embora, e depois ele disse, não foi, o filho é que quis ir, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Direita e esquerda não são a mesma coisa, um é um lado, outro é o outro. Tanto é que aqui em Lucas 15, 21, né, conta a história que o filho voltou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então isso aí já é um grande equívoco aí do que o pastor compartilhou, né? Porque a situação foi totalmente diferente, ele tentou encaixar uma situação que não tinha nada a ver com a outra. Ali na questão do filho pródigo, você veja bem, para um filho que decide sair de casa e pedir a herança antecipada ao seu pai, obviamente esse filho já estava dando problema antes, né? A gente sabe muito bem que as coisas não acontecem de um dia para o outro. No meio humano, na nossa vida cotidiana, as coisas são progressivas. Então, para esse filho chegar ao ponto de se rebelar, né, e pedir herança antecipada, como foi o caso do filho pródigo, leiam a Bíblia, pelo amor de Deus, gente, leiam a Bíblia. Busque sabedoria, busque conhecimento em Deus, e você só vai alcançar isso através da Bíblia. Então leiam a Bíblia, senão vocês vão ser confundidos por versículos fora de contexto. É óbvio que esse filho ele já vinha dando problema, estou falando ali no contexto bíblico, tá? Do filho pródigo. Ele já vinha sendo um filho problemático. Ele não simplesmente acordou, um bom filho simplesmente acordou e falou, oi, hoje eu acordei e resolvi pedir toda a minha herança, então eu te odeio agora, a partir de hoje não quero ter mais nada a ver contigo, eu quero que é o meu dinheiro e vambora. Não foi assim. Uma vez que a gente considere que ali estava falando de um ser humano e a gente pega o ser humano como exemplo, a gente sabe que as coisas são progressivas, nada acontece do nada. Então aquele filho já vinha dando problema e culminou, né, nesse pedido de separação do pai, pedido de herança, me dá o que é meu, né? Veja bem, uma vez que ele pediu herança, ele estava pegando o que era do pai, quem construiu foi o pai, não foi ele. Mas em momento nenhum, na parábola, foi dito que não era dele. Era dele sim por direito. Porque é do pai, é dele. A herança, biblicamente falando, ela serve para bênçãos e maldição. Em toda a Bíblia, você dá uma olhada, você lê a Bíblia, você vê que os filhos herdam as bênçãos e as maldições do pai. Uma prova disso está de novo lá em Oséias 4. Em Oséias 4, mais uma vez, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui, quem esqueceu da lei de Deus foi o sujeito, o pai. Quem paga é os filhos. Então, para bem e para mal, os filhos estão anexados aos pais. Isso diante de Deus. E é disso que a gente está falando, tá? E inclusive até no meio humano, se um pai morre, quem herda é o filho. Então, assim, até humanamente falando, meio que acontece isso, tá? Só que ali na live, a conversa tava tomando outro rumo, a coisa tava muito no campo humano, né? Foi aquela coisa, pô, se tá te dando problema, se livra, né? Só que no fim da live, interessante que no fim da live, houve um momento de lucidez, de entendimento, né, da raiz de tudo. Só que durante toda a conversa ignorou-se isso, né, mas no fim, esse entendimento que na verdade é a raiz de todo o problema, tá? A raiz de todo o problema, e eu vou comentar sobre isso depois da gente ver aqui o trecho do qual eu tô falando, que é esse aqui. Que Deus te abençoe,
bota esse joelho no chão, vai orar, porque é duro eu te dizer, mas foi você mesmo que deformou esse menino. Agora foi eu mesmo. Agora tem que consertar, certo? Exatamente. De onde eu venho, quando a madeira é torta, a gente taca fogo, bota dentro d'água, coloca um peso em cima. Nunca vai ficar certinha de tudo, mas vai ficar bem melhor. Qual a sua opinião? Então, como ele mesmo disse, de onde ele vem, quando a madeira é torta, né? Fogo, água e taca ali pau para poder acertar a madeira. Só que esqueceu aí de um detalhe. Quando foi você mesmo que deformou a madeira? Quando foi culpa sua? Quando foi um erro seu que deformou a madeira? Né? Esse que é o problema. A palavra de Deus diz o quê? Né? Porque é isso que importa. É isso que vai... A única coisa que pode me fazer contestar o que foi dito ali, é a única coisa que me permite contestar o que foi dito ali é a palavra. Porque aí não sou eu que estou contestando, é a própria palavra. Né? E a palavra diz o quê? A palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, confirma ali o que ele mesmo disse no final. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelo caminho que eles escolhem. É óbvio que isso não é 100% dos casos, isso não é 100% das situações, porque existem pessoas que são más, existem sim, e essas pessoas que são más, elas são filhos de alguém. Existem pessoas que se desviam do caminho sim, por consciência e por escolha própria. Isso é óbvio que existe. Mas quem é que pode nos mostrar, nos dar discernimento quanto algo é responsabilidade minha e o quanto algo eu posso fazer, como o Pôncio Pilatos ali, como ele sugeriu? Segue a tua vida, lava as minhas mãos, mete o pé. Porque ali no contexto da conversa ela mesmo disse: eu sou convertida há 10 anos. E os filhos que ela estava falando em questão têm 33, 32, ou seja, ok, ela se converteu há 10 anos. Eu, por experiência própria, eu já estou indo para 10 anos de convertido. E eu posso dizer que eu não estou pronto para ter filho. Eu não estou pronto. Se 10 anos depois eu não me considero apto para educar uma criança no caminho em que ela deve andar, para que então ela não se desvie, se eu não me considero apto, supondo que você seja um super crente, né, e consiga se sentir pronto em 5 anos de convertido para cumprir a lei de Deus em ter um filho ali, né? Para ensinar os mandamentos de Deus, ensinar a palavra de Deus ao seu filho, ensinar ele no caminho que deve andar. Suponha que você seja super e em 5 anos você está pronto, né? Vamos supor que seja o caso dela. Ela muito recentemente se converteu. Ou seja, quando ela se converteu, os filhos dela tinham 20 anos. Ou seja, toda a formação, toda a adolescência, toda a juventude já tinha sido deformada com os conceitos que ela tinha anteriormente. Foi o que ela passou para eles, a vida que ela vivia, a forma como ela pensava, a forma como ela agia. Foi o que ela passou para eles, foi a herança que ela deixou. Aí agora ela se converte e vem as consequências do que ela plantou. E em Gálatas 6,7 diz o quê? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo, pessoalmente, financeiramente, materialmente, emocionalmente, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E aí eu confesso que eu fiquei muito exaltado com esse vídeo, porque assim, é muito fácil, né? Você comete uma vida de erros. Hoje em dia, gente, nós que vivemos aí uma vida de apertos, de contas, de dívidas, né? Trabalhando para pagar e tudo muito caro. Se você pega e faz uma conta, estoura um cartão que você não pode pagar, o seu nome vai ficar sujo naquela instituição até que você pague, correto? Até que você quite aquela dívida. Você não vai poder nunca chegar no banco e falar assim: não, eu quero outro cartão de crédito, que agora eu não sou mais aquela pessoa que ficou devendo aquela vez. O banco vai falar: não, tudo bem, a gente pode até te dar outro cartão, mas você vai ter que pagar o que você ficou devendo. Não, mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu não quero mais viver aquilo. Eu não aceito essa dívida. Não é assim. Você criou os seus filhos de forma distorcida, com conceitos distorcidos, com um entendimento distorcido. E depois aquilo se volta contra você e você simplesmente: não, agora segue teu caminho aí, porque você já é adulto, se vira. Vai lá e faz outros filhos, distorcem eles. Olha só, você simplesmente está passando uma maldição adiante. Você quer sair do meio, né? Eu me converti, eu sou salvo,
E você que tá com os conceitos antigos que eu te passei, que se vire. Principalmente um filho, né? Que é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Mas como eu disse, isso é muito complexo. Tem pessoas que são naturalmente más. Então qual é o limite disso? Até onde eu posso ir? Né? Até onde eu devo ir? Somente o Senhor pode me dizer. Somente através da oração, do jejum, do arrependimento, buscando sabedoria e entendimento, é que eu posso descobrir até onde foi o estrago que eu mesmo causei na minha vida e na vida de outros. Até onde eu sou responsável por restabelecer aquilo. Até onde eu sou responsável por colher aqueles frutos amargos. Porque é muito leviano ficar à tenra idade, quando você é novo, fazendo um monte de besteira, fazendo filho, fazendo um monte de coisa. Aí depois você vai e se converte e achar que você não tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar e geralmente é um preço amargo. Isso vale para todos nós. Eu não estou falando jamais daquela senhora, jamais do pastor Cláudio Duarte. Eu tô assim, meu único interesse aqui é sugerir que você seja um pouco mais profundo nas coisas e não ficar de forma superficial. É muito fácil você pegar um ensinamento da Bíblia fora de contexto e falar assim, não vou me misturar com esses, com os meus parentes, com os meus filhos, com isso, com aquilo, e ignorar convenientemente os frutos amargos que você plantou. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos buscar sabedoria, vamos ser sábios. Deus não é injusto. Tudo que nós vivemos tem um porquê, tem um para quê, tem uma origem. Nada que estamos vivendo na nossa vida, seja de bom ou de ruim, veio do nada. Nem tudo que parece bom é bom e nem tudo que parece ruim é ruim. É por isso que é necessário você adquirir sabedoria. O que é bom? Depende. E depende do momento, depende da pessoa. Bênção fora de hora, como já disse o ditado várias vezes, é maldição. Então, gente, por favor, não sejam superficiais no conhecimento da palavra. Busquem sabedoria a fundo, busquem entendimento a fundo em tudo que viverem, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Para que isso serve? Me dá discernimento, me dá entendimento, para que aí sim, seja no caso ali em questão, pode ser que chegue a situação onde você vai ter que efetivamente falar, saia, vai embora, tem que ir. Mandar o filho embora. Pode ser que chegue a esse ponto, dependendo do enredo, de como as coisas acontecerem. Porque aí, a partir do momento que também o filho é adulto, né, no caso ali do exemplo, tem muita coisa que ele faz contaminado, né, que aprendeu quando foi educado por você. Mas tem muita coisa que é escolha dele. Porque cada um é livre, cada um desfruta do seu livre-arbítrio. E quem é que conhece o coração do homem pode provar os pensamentos para dar a cada um segundo as suas intenções? Quem é que pode dizer para você assim, não, realmente ele é maligno, então se livra dele e se afasta dele, porque senão ele vai te arrastar para o buraco? Quem é que pode dizer isso? Só o Senhor. Então só através da oração, só através da busca da sabedoria incessante. E se o Senhor disser, não, tudo isso que você está vivendo aí é porque você plantou. Tá vendo essa atitude? É a atitude que você tinha. Tá vendo essas palavras? É as palavras que você falava. E aí? Entenda uma coisa muito séria, tá? Todos nós, isso é palavra, isso é bíblico, todos nós estamos debaixo de maldição. Todos nós fomos concebidos debaixo de maldição desde Adão. Cristo veio para pagar aquele preço que nós não poderíamos pagar, que estava além das nossas capacidades. Mas até hoje, carregamos sobre nós aquelas maldições que acompanham para a nossa vida. Aquelas que vêm através dos nossos pais, dos nossos antepassados. Muita coisa que minha mãe ela é por causa da minha avó. E muita coisa que eu sou por causa da minha mãe. Então as coisas são passadas adiante. Desde do que é bom, desde o caráter, a moral, a verdade, até o que é ruim, a mentira, o engano. Não sejam tolos, pelo amor de Deus, não sejam tolos. Se até hoje nós carregamos consequências genéticas, ou seja, se um pai teve câncer, uma mãe teve câncer, o filho tem propensão a ter, ou seja, nós carregamos heranças genéticas, você acha mesmo que nós não carregamos heranças espirituais? Então o único conselho que eu posso te dar é leia. Leia e busque a Deus. Busque a sabedoria mais do que a prata e do que o ouro, como disse Salomão, para que só então você possa então dizer, eu conheço a Deus e o temo, porque sem sabedoria ninguém conhece a Deus, ninguém o teme, não de verdade. Cuidado com as decisões que vocês vão tomar, seja baseado nesse conhecimento ou de outros, ou até mesmo baseado no que eu estou falando, cuidado no geral. A palavra de Deus diz que nós não devemos julgar o profeta, e sim a profecia, porque até um mentiroso pode falar a verdade.
E até uma pessoa que geralmente fala a verdade, um verdadeiro, pode falar mentiras. Então eu não devo julgar a pessoa, eu devo julgar a mensagem. A mensagem é o que é importante. Eu devo confrontar a mensagem com a palavra, porque é a minha única fonte de conhecimento divino. É a palavra, é a única coisa que eu tenho da parte de Deus, materialmente falando, que eu posso confrontar as palavras, as atitudes, os pensamentos, tanto os meus como os dos outros. E então ali criar o meu parâmetro, ter ali na palavra o meu norte, para a partir desse norte eu poder julgar o que eu devo ou não devo ouvir, o que eu devo e o que não devo seguir, e em que circunstâncias eu devo aplicar aquilo. Ainda que eu possa dizer aqui que nessa live o pastor Cláudio Duarte não disse nenhuma mentira, dependendo do contexto pode ser desastroso o que ele disse. Tá entendendo? Então por isso também eu não posso dizer que tipo de pessoa ele ou ela é, ou que sabe ou que não sabe. Eu conheço muitas pregações dele, muitas palavras que ele trouxe em tom de humor, mas isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. São poucas informações extremamente superficiais para chegar a um consenso, para dizer que ele é isso, aquilo, é um homem de Deus, não é um homem de Deus, porque falou isso. Não tem como, isso é impossível. É por isso que o próprio Deus disse: não julgue o profeta, julgue a profecia. Então, o que foi falado, da forma que foi colocado, né, independente das circunstâncias, independente de ter um monte de justificativas, eu discordo veementemente, porque pode e com certeza vai, julgando os comentários no vídeo, levar muita gente ao engano. Bom, enfim, é isso. Eu espero não ter ofendido ninguém, porque esse não foi o objetivo. E se eu puder resumir tudo o que aqui foi dito, eu diria: leia a Bíblia, ore a Deus, busque sabedoria e conhecimento. Até a próxima.